Então, boa tarde. Boa tarde. Se quiser pôr aquilo, acho que vai ficar melhor. Ó. Ele vai pegar melhor. Tá chegando aqui no canal, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu sou a Pamela. Já trabalhei com algumas terapias holísticas, já participei, né? Gosto muito de falar sobre espiritualidade, estou sempre discutindo sobre isso, e esse aqui é o espaço que a gente criou para falar sobre isso. Então, se apresente. Meu nome é Luciana. Recebi esse convite da Pâmela para a gente abrir um canal e falar um pouquinho de espiritualidade na prática, trazendo as nossas experiências de desenvolvimento pessoal que nós buscamos ao longo da nossa trajetória até agora de vida e dentro também do mundo corporativo. Algo que eu sempre quis falar, né? Da espiritualidade dentro também do mundo corporativo, que é também na prática. Trazer isso na prática, no dia a dia. E a gente gostaria de falar também, né, Lu, sobre as dificuldades que a gente encontra vivendo, porque a gente vivencia algumas experiências espirituais e é muito mágico, é muito lindo naquele momento, né, que vem a inspiração, que vem a conexão. Mas no dia a dia, na vida real, a gente esquece, a gente não está vivendo isso, a gente está vivendo esse material aqui, esse material confunde muito a gente, distrai. Sim, verdade. E como primeiro tópico desse canal, a gente pensou em falar sobre a vaidade. Porque início de ano, né, nós estamos na segunda semana de janeiro de 2026, hoje é 7 de janeiro de 2026, e com isso, muitas pessoas colocam muitas metas, né, o que você espera para o seu 2026, as pessoas fazem os seus planejamentos, colocam os seus sonhos, o que elas vão avançar, né, qual etapa vai ser executada. E aí eu trouxe essa sugestão de tema, de vaidade, para a gente falar um pouco sobre e entender como isso se comunica também, né, com essa fase que a gente está vivendo agora desse janeiro, de planejamento, de metas, e como isso se relaciona, né? O quão as nossas metas estão relacionadas com o nosso propósito de vida e o quanto elas estão relacionadas com a nossa vaidade, com aquilo que a gente quer mostrar, com aquilo que a gente quer viver para. Eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, o que você pensou assim, sobre vaidade, quando a gente falou, né, levantou esse tema vaidade, de maneira que se sinta livre para falar o que você quiser relacionar. E esse tema, quando a Pâmela trouxe esse tema para mim, eu falei, gente, que tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão sutil. E quando ela me falou do tema vaidade, me veio à tona a questão do relacionamento da vaidade com o ego, e do ego inflado, que muitas vezes a gente quer os aplausos, a gente quer estar certo sempre, a gente quer os aplausos até no mundo corporativo, e isso prejudica os nossos planos. Se a gente está falando de meta para 2026, eu estar focada nos aplausos e aquilo me consumir de tal forma que isso me faz a me desconectar do meu centro, da minha identidade, da minha verdade. E eu gosto muito de algo que tem falado, que é assim, que as críticas elas não me derrubam, mas também os elogios não me iludem, né? Não me inflamam. É importante a gente reconhecer que nós temos os valores e é bom ser reconhecido, mas a vaidade, a necessidade de ser aplaudido leva à vaidade. E muitas vezes, para eu ter um equilíbrio entre ser reconhecido, é entender realmente qual que é a minha identidade. É entender que quando eu faço algo, querendo fazer algo melhor,
não é buscando aplauso, mas é buscando fazer algo que eu vou servir alguém, que eu vou fazer algo melhor, não pro aplauso para mim, mas pro todo, né? Qual que é a consequência de eu fazer algo para 2026 melhor, não para me sentir, não é que o ego, não quero que o ego fique inflado, mas eu gostaria de ver, olhar e essa ação e ver o que ela está impactando no todo, agregando. Isso é um dos pontos, né? O propósito. Você até comentou isso ontem um pouquinho, e está muito relacionado, assim, a vaidade em relação à questão do propósito. E até gostaria que você falasse sobre essa questão do propósito. Aconteceu uma coisa curiosa comigo, que foi rever as minhas metas 2025 e projetar as minhas metas 2026. Quando eu fiz isso, teve uma coisa lá que eu não fiz em 2025. E essa atividade me deixou muito triste. E aí eu trouxe ela para 2026 e eu falei assim, eu vou agir, todo mês eu vou fazer uma ação em caminho alinhado com essa meta aqui que eu coloquei que eu estou em 2025. E aí eu fui questionada por uma pessoa. Por que isso é importante para você? Você está fazendo isso só para ter? Porque assim, você quer ter isso? Porque você não sabe, isso não tem nada a ver, você está em outro momento. E aquilo me irritou, porque quando bate, quando incomoda, esse é o primeiro sinal. E eu fiquei me questionando sobre isso, né? O quanto essa meta está relacionada à vaidade, o quanto essa meta está relacionada ao meu propósito. E você comentando sobre essa energia que a gente coloca nas nossas metas, né, para desenvolver elas só para ter o aplauso. Cara, se você direciona a energia para uma meta que é para ter aplauso, você está gastando muito tempo. Porque você está indo contra uma força, contra uma corrente, e isso também é um indicador para você entender se você está realmente alinhado com aquilo que a vida está pedindo para você fazer, que aquele momento da vida está indo. Não significa que essa meta não vai ser realizada em algum momento, mas entender se esse é o momento, porque quando você está agindo pela vaidade, o nível de energia que você vai ter que exercer vai ser muito mais intenso. É pesado. É pesado. E esse equilíbrio, essa paz a gente encontra quando a gente entende que a nossa identidade ela está alinhada com as nossas ações. Quando eu falo de identidade, é de valores, de propósitos, né? Valores porque eu reconheço, eu sei quem eu sou. E quando as minhas ações elas estão alinhadas a esses valores, e alinhadas ao meu propósito, eu me liberto, de certa forma, da vaidade. Porque eu fico em paz, eu reconhecendo quem eu sou. E o que eu for fazer vai ser com propósito. Então está resolvido, né? Eu entendo que todos os caminhos, eu entendo que todos os caminhos, eles te levam ao seu propósito, de alguma forma. Só que assim, a gente escolhe o caminho, mas se ele vai ser um caminho mais aquele que segue o fluxo, segue a energia que você está atento, você entende os sinais, ou aquele que você resiste, que é um percurso mais sinuoso, um percurso que machuca muito, mas é um percurso muito rico também em aprendizagem, né? Oportunidade de aprender. E revisitando essa meta especificamente, que foi o exemplo que eu peguei assim, eu abri o Instagram de uma pessoa e eu vi a quantidade de coisas que essa pessoa fez, eu fiquei muito feliz, né? Isso me fez questionar o quanto eu estava relacionado à vaidade e o quanto eu estava de fato relacionado ao propósito. Ainda que o caminho que a pessoa decida percorrer vá levar ela até o ponto final, mas que pode ser um caminho mais dificultoso se estiver guiado aí pela vaidade. E aí, fazendo essa análise,
essas análises são muito ricas quando a gente aproveita para fazer autoanálise. Né? Sim, Se eu estou com olhando para certeza. o outro é reflexo do que existe em mim. Então, Isso. eu revisitei a minha meta e pensei, talvez essa meta esteja relacionada à vaidade. É importante que eu conclua essa meta, de certa forma, sim, porque é uma meta que fica ali o tempo inteiro gritando que eu sou incapaz. Então eu preciso vencer, atravessar isso para poder conseguir superar esse você incapaz, Uhum. me sentir capaz, né? Mas também eu entendo que se eu caminho em direção a essa meta, pela vaidade de ter, ser tal coisa, vai ser um caminho mais difícil. E assim, às vezes também a gente precisa tomar um caminho difícil, mas quando a gente toma ele com consciência, já traz um pouco mais de clareza, né? É tudo sobre determinação, não é sobre as escolhas que a gente toma, é sobre essa consciência, entender o motivo por trás, o quanto disso é pela vaidade, o quanto disso é para provar que eu consigo fazer, o quanto disso é importante. Tem um caminho mais fácil, eu posso deixar isso aqui de lado, superar essa vaidade e seguir o caminho que eu preciso seguir. Ou eu preciso passar por isso aqui, entender o que eu preciso trabalhar aqui e seguir em frente também. Não é uma questão de julgar se as metas estão relacionadas com vaidade ou não, mas trazer clareza, consciência. Sim. E visualizar essas metas agora e já fazer esse alinhamento da vaidade, ela é o primeiro passo para resultados satisfatórios, resultados que trazem paz e alinhamento com quem realmente somos, com a verdade, né? Porque igual você falou do desvio, é muito melhor estar alinhado desde o início, porque o caminho ao longo da jornada, ele vai ser mais fácil, vamos colocar assim. Desafio Fluido. fluido. Essa é a palavra, obrigada. Essa é a palavra. Será mais fluido, por mais desafios que sempre vão haver, e a gente quer se desenvolver, a gente quer melhorar, mas dependendo do propósito, né? E isso deve estar alinhado mesmo com a nossa verdade. Mas então, se agora a gente já tem essa consciência, é um passo gigante, primeiro e grande passo, para que 2026 venha com ações, resultados que realmente estejam escritos. Nossa jornada seja uma jornada gostosa de se viver. Às vezes a gente brinca, a Pâmela fala, nossa, mas apanhei tanto, apanhamos, foi tanta paulada, mas mesmo na paulada, né, 2025 passou, a gente comentou muito, nossa, eu levei tanta paulada em 2025, e aí eu tive a oportunidade de terminar 2025 leve, apesar das pauladas, porque não adianta resistir. Não adianta resistir, porque tudo que a gente resiste se repete. E sempre há tempo, como é que você falou? Ainda há tempo. Ainda há. E aí, numa conversa com essa consciência espiritual, eu comentei com a Pâmela, eu falei assim, eu não aprendi tudo, eu sei que eu fraquejei, né? Mas a voz veio e me falou, ainda tem. E eu não entendi. E segui. Falei assim, ainda dá tempo pra quê? Eu fui paulada atrás de paulada. Falei assim, errei tudo. Né? Reprovei no teste. E aprender o quê? Falta dias pra acabar o ano. E foi aí. Quando ele me diz que não adianta resistir. E que por mais que eu faça, que a gente tem esse ímpeto de querer fazer, a gente precisa confiar, né, em algo, Deus ou o Espírito Santo, que você acredita, que realmente tem essa força. E foi aí que eu decidi confiar e tratar com leveza essa jornada, por mais desafiadora que ela estava sendo, ou está sendo, né? Então, foi muito linda essa frase. Foi uma virada de chave no final do ano e hoje eu agradeço. Que eu consegui, tive a oportunidade, eu falo, de entender o que é esse ainda dá tempo. Então, assim, eu queria convidar a você que está assistindo, assim,
a revisitar suas metas e avaliar, né, o quanto elas estão conectadas, o quanto elas estão alinhadas com o seu propósito. Se você já sabe qual que é o seu propósito e se ela está alinhada com a vaidade, talvez, porque aí vai ser um caminho mais difícil, não significa que é um caminho errado, mas a gente sabe que gasta mais energia, né? Ter um palanque é difícil. Isso. E não dá para agradar todo mundo. Não. Então, assim, às vezes revisitar essas metas, avaliar. É daqui para frente, esquece o que passou. Ano novo, novo eu. Eu gosto muito Novo dessa. eu. Eu gosto muito dessa percepção também. Novo dia, novo eu. É daqui para frente e ainda dá tempo. Não importa quantos testes não foi ticado lá como conseguir, mas é daqui para frente. Hoje é a oportunidade de fazer diferente. Então fica esse convite. E eu gostaria, Lu, da gente, uma sugestão, tá? Da gente não definir assim a palavra Deus ou eu pensei que talvez isso foi algo que Deus deveria chamar de amor. Porque eu acho que todas as religiões convergem quando definem Deus como amor, puro amor. Esse nível de amor que a gente ainda não acessa né, pela nossa, como eu posso dizer, a nossa jornada ainda, né? Que tá no início, a gente tem que estar Como aprendendo. buscador, né? Buscador. A gente comenta, né? Somos buscadores. Essa eu também uma outra conversa que eu tive com a Pâmela sobre ser buscador. Eu falei assim, Pâmela, isso me incomoda me incomodava no começo ser buscador, porque buscador você nunca chega a lugar nenhum, né? Assim, que história é essa? Eu nunca chega a lugar nenhum. Mas quando eu entendi que buscador, ele retoma sim a humildade de saber que eu não sei tudo. A humildade de saber que sim, eu ainda tenho algo a mais a aprender. E que essa iluminação repentina, ela pode acontecer mesmo ainda assim eu sendo buscadora. Essa é o que eu aprendi. E, como se diz, funcionou comigo. Cada um tem a sua forma, né, de ver isso. Né? Mas, ótima sugestão, vamos seguir assim. Ai, se fôssemos, né, o por amor, precisávamos falar de mais nada, né? De mais nada, realmente. Mas pode encerrar então. Então, eu encerro, né, esse vídeo dizendo que conhecer a Pâmela foi um presente para 2025 e trouxe, né, essa ação, essa pequena ação, e a gente tem certeza que a gente vai aprender muito com isso. Né? E para 2026 eu desejo verdadeiramente que vocês, se não tiver planos escritos, se não tiver metas, objetivos, olhe para você. Essa já é a sua maior meta, você é a sua maior obra. Então, se eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, é maravilhoso, eu tenho que estudar, é muito bom e é importante. Né? Mas se você não tiver nada agora, mas que você seja a sua maior obra, a sua maior meta, já é algo grandioso demais. Encerramos! Obrigada!